Então estamos aqui. Eita, ignora isso aqui, ignora aquilo ali. Minecraft. Bom, diferente da última vez que eu gravei, essa aqui vai ser um pouco ruim o vídeo, porque eu estou gravando sem o meu microfone, que era o microfone que eu gravei, e eu estou gravando sem o meu gravador. Em resumo, a qualidade vai estar péssima em comparação ao outro. Bom, de qualquer jeito, sou eu de novo, às 2 da manhã, gravando. E eu acho que dessa vez dá certo. Espero que dessa vez dê certo. Eu tô só confiando, eu só tô gravando, não tô nem averiguando nada. E é isso. Vamos. Um monte de doideira. Uau. Ah, mas antes de falar doideiras, vamos. Deixa eu explicar um pouquinho das coisas aqui. Bom, primeira coisa, não tem nada. Não tem absolutamente nada, não tem mod de terror, nada. Tem eu falando por umas horinhas. Se quiser pôr como podcast, coloque. Eu recomendo até. Eu vou tentar fazer o mínimo de esforço pra não falar nada no vídeo pra que você não fique vendo fundo. E é, eu vou começar a falar um monte de asneira. Mas antes, deixa eu primeiro me equipar aqui. Então deixa eu. Bom. É, ignora aquele texto ali. Só deixa eu. É só pra ver o quanto que resta. Foi, peguei tudo. Bom, agora a gente só vai. Eu. Pá, 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 pá. Tá, voltando ao que eu tava falando depois de ter feito tudo isso. Bom, não tem nada, não tem mod de terror, não tem coisa falando, não tem coisa assustadora, não. Só tem eu jogando Minecraft enquanto eu falo minhas ideias. Eu não sei se eu vou fazer uma série, porque eu tô sem nada pra fazer na madrugada, então. É isso, eu deixei ali. Eita, poxa, eu sou lerdo. Bom, vamos começar, né? Já dizendo ao todo como vai funcionar, bora começar. Bom, um dos assuntos que eu queria trazer aqui é o assunto um pouquinho polêmico. Um pouquinho polêmico não, é só meio doido mesmo da minha cabeça. Ah, deixando claro que tudo que eu falo aqui, por favor, não leve tudo ao pé da letra como uma filosofia. Tipo, se você concorda comigo, discorda, ainda bem, tudo bem, bem-vindo, você é um ser humano. Mas não leve o que eu falei como uma roda de conversa, você solta um, isso é porque isso, não pesquisa, tá? Se eu falar alguma coisa que é necessário pra pesquisar, pesquise, por favor. Bom, voltando ao assunto. É... Ai, Jesus. O que eu queria falar é sobre conteúdo adulto. Sim, é aquele conteúdo que você pesquisa no meio da madrugada, né? Eu não vou julgar, vai que você pesquisa, você não pesquisa, mas eu não tenho interessado nisso. Cada um com seu pessoal. O que eu quero falar agora é sobre como isso tá sendo horrível. Eu não vou falar sobre o genérico que essa coisa faz na nossa cabeça, porque a depender da sua idade você já sabe o quão prejudicial isso é. Quão isso pode machucar o seu cérebro, o quanto isso pode ser nocivo e tudo mais, mas você já sabe tudo isso. Eu espero que você saiba, porque muito e tudo tá dizendo que, olha, isso aí é um conteúdo ruim. Então eu não vou ser o cara aqui que repete a mesma coisa, mas eu quero trazer um ponto um pouquinho interessante sobre isso. Bom, o ponto que eu quero trazer é sobre como isso vai ser pior a cada ano. Como assim pior a cada ano? Bom, antigamente, em resumo, 10 anos atrás, onde esse tipo de conteúdo era feito com uma câmera horrível e eram pessoas não tão profissionais, não tinha seres humanos com ou conteúdo de alta qualidade. Sempre era uns conteúdo medíocre não, só pra fazer mesmo ali. Não sei por que pessoas fariam isso, fetiche, coisa, mas não me importa. Mas o ponto principal não era bem feito. O ponto principal, muito grande, é que não era bem feito. E com o passar do avanço da tecnologia, dos gostos dos seres humanos e como tudo vai avançando, mais vídeos com ótima qualidade foram sendo produzidos. E isso é normal. Só que a gente tá chegando num problema. Inteligência artificial. Metade desse vídeo ele vai ser por base da inteligência artificial, eu acho. Que é um pretexto que eu tô querendo trazer. Que é o seguinte, a inteligência artificial
vai não, é um grande problema. Porque com isso você pode fazer o ser humano que você quiser. Eu não vou falar mulher, mas sim ser humano, porque assim, mulher também pode pesquisar coisas assim. Isso pode desensibilizar a sua cabeça num nível enorme. E isso é um problema mais para a geração alfa. A geração alfa, aquele moleque que tá começando a descobrir isso, esse tipo de coisa, ele vai olhar para isso e pensar, lá lá, e pode construir um corpo extremamente impossível de existir. E não é aquele corpo de modelo que trabalha com isso, tipo, você já sabe de que modelo eu tô falando. Que trabalha com isso, que tem todo bonitinho, que tem toda coisa. Até o próprio cara, que tem todo o corpo feito pra isso. Não, esse daí. Ai. Isso daí muita gente já sabe, já tá decoreba que o corpo da vida real não é assim. Não é assim. Se você pensa que, que a pessoa que você for fazer vai ter o corpo perfeito que nem ali, rapaz, você tem um problema. Mas em geral, todo mundo já sabe que o corpo não é assim. O corpo é cheio de falhas, o corpo é cheio de coisas, e aqueles corpos são irreais. Só que o que eu tô querendo trazer não é essa ideia desse corpo. São corpos extremamente e geneticamente impossíveis de existir. São efeitos e distorções criados que simplesmente vai desensibilizar a cabeça dessa geração em um nível astronômico. Porque, porque pense comigo, você nessa geração não vai querer simplesmente uma garota ou um garoto com corpo normalzinho, porque olha aqui no meu celular, ou no meu laptop, eu sei lá que desgrama, na minha internet que eu tenho aqui, eu consigo fazer meu Deus, uma caramba aqui, eu posso aumentar esse tamanho, eu posso deixar isso aqui exuberante, eu posso fazer algo extremamente irreal. E isso vai desensibilizar você para querer ter alguma coisa com alguém da vida real. Isso é um problema que eu tô vendo mais na geração alfa, porque para quem não sabe, em resumo, geração Z, a nossa geração meio que já tá ficando adulta. Muita parte da nossa geração já tá ficando adulta. E tá vendo a geração? E assim, não existe nada após o Z. Não existe mais a geração após o Z. No alfabeto do Z não passa. Então, alfa. A geração alfa, eu não sei, eu acho que é de 2010 pra cima, eu não tenho ideia. Eu acho que é de 2010, eu tenho quase certeza que é de 2010 pra cima. Eu não vou pesquisar, porque eu tô com muita preguiça. Mentira. Já volto. Sim, por incrível que pareça, eu tava certo. E quer a confirmação? A partir de 2010. Então, sim, eu acertei. Mas voltando ao assunto, essa geração de 2010 pra cima vai ter o cérebro extremamente corrompido. E eu não tô falando só de conteúdo adulto. Eu tô falando do sentido ao todo, sabe? Porque com a facilidade dessa coisa, tipo, na mão de um jovem ou de uma criança que simplesmente tem tudo na mão nesse mundo, tendo esse acesso cedo, tendo acesso a esse tipo de coisa cedo, vendo corpos irreais, isso vai desensibilizar pra caramba o relacionamento de muitos. E isso vai pra um tópico que eu quero falar. São dois tópicozinhos que eu quero falar. Um é sobre a inteligência artificial e os seres humanos. Com o passar do tempo, só pra deixar claro, a gente acabou de encerrar aquele tópico que eu tava falando sobre a desensibilização na cabeça do jovem da geração alfa sobre a pornografia. Sim, eu já soltei a palavra-chave pra quem não entendeu. E sim, vamos chegar num problema bem grande que eu já escutei muita gente falar que concorda que iria fazer. Que é seres humanos se relacionando com robôs. Sim, isso vai ter um grande preconceito lá na frente até se tornar normal. E aí que tá o problema. Se tornar normal. Porque, assim, não é normal você se sentir mais atraído por um robô do que por um ser humano. Eu acho, e assim, tenho absoluta certeza que isso é um problema. Você simplesmente se sentir mais atraído, se sentir mais confortável com a presença de um robô, com a presença de algo que não existe, do que um humano, é algo, desculpe, mas absurdo, porque seres humanos são falhos. Seres humanos têm inseguranças, têm ideias malucas na cabeça,
seres humanos pensam mais do que deveria e simplesmente vão agir com falhas, pois vamos falhar. Somos, não somos máquinas. Somos pessoas que pensam, pensamos demais e com isso falhamos. E a gente pode descontar às vezes, mesmo não querendo, em pessoas que a gente ama, e isso é normal. Só que daí que tá porém, a máquina não. A máquina você não precisa se preocupar se você a ama, se ela tá bem. Ela sempre vai estar bem pra você. Você não precisa esperar que ela esteja disposta, pois assim, ela vai estar lá toda hora pra você. Em resumo, vai ser uma máquina de prazer facinha de se adquirir. E com isso vem o conteúdo adulto. Com. Assim, eu dou em média 10 anos. Tanto que meu professor já falou isso e eu concordei. De que alguns anos lá na frente a gente vai ter robôs andando com a gente na rua. E isso é fato. Não vem pensar não, que não é, mas isso é fato. E com o passar do tempo, as nossas coisas vão se tornar extremamente obsoletas. Todas as nossas, tipo, celular vai se tornar obsoleto. Coisas assim vão se tornar obsoletas. Tipo, tem que pesquisar. A gente nem pesquisa direito. Muitos jovens hoje em dia simplesmente usam inteligências artificiais. Meu pai usa inteligência artificial para quando ele quer pesquisar alguma coisa, porque é muito mais fácil. Então, só a pesquisa já tá se tornando algo obsoleto. Quem dera daqui a uns anos a gente não ter um robô. E obviamente a gente vai ter robôs com o intuito de satisfazer o prazer carnal. E isso é fato, porque, assim, cabaré é meio complicado ter que pagar, né? Então vai ser muito mais fácil só estar voltando pro assunto principal, perdão aqui ter saído um pouco do foco. Mas o que eu tô querendo dizer é que é o seguinte: já acontece. Pra quem não sabe, graças a Deus que você não sabe, eu acho que tem um site que simplesmente faz com que você converse com personagens fictícios por meio da inteligência artificial. Eu já entrei pra testar e eu avacalhei. Eu simplesmente fiz o Bob Esponja vir comigo numa aventura alienígena e eu não me lembro exatamente o que eu fiz, mas eu fiz algo muito doido e fora do chão. Mas o objetivo principal desses aplicativos, e até os próprios donos sabem, é a interação meio que adulta, por assim dizer, entre os usuários e a inteligência artificial. Porque é mais fácil. É mais fácil um robô saber os seus fetiches, é mais fácil ele poder praticar isso. E ele não vai te julgar. Ele não vai te julgar. Porque ele é um robô. Ele não existe. Ele tá lá unicamente para servir o que você mandar. E isso já acontece. Tem pessoas que simplesmente preferem se relacionar por meio disso do que conversar com pessoas na vida real, porque é mais fácil. Então, esse tipo de pessoa. Oxê. Mas esse tipo de pessoa lá na frente não vai ser tão difícil de simplesmente preferir robôs. Porque, né? É o que eu falei? Robôs você não precisa se preocupar. Então, isso vai pra outra coisa bem engraçada que eu gosto. Desculpa se não tem roteiro, porque o objetivo não é ter roteiro. Isso vai pra um outro ponto bem aleatório que eu pensei, que é. ah, a taxa de natalidade vai cair. Porque se muitas pessoas, tanto homem quanto mulher, começarem a fazerem sexo com robôs, porque é mais fácil, simplesmente não vão ter crianças na Terra. Não vai ter criança, porque, assim, estão simplesmente transando com robôs. É muito bom ver a minha fala decaindo assim com o tempo, mas simplesmente vai ter mais essa relação com seres humanos. Então, o que nós vai fazer? Duas coisas. A humanidade vai acabar por conta da própria humanidade, ou a gente vai ter inseminação. Qual é mesmo? Artificial. Em resumo, você vai engravidar seu robô. Você vai simplesmente olhar pro seu robô e falar: Mulher, hoje iremos engravidar. Hoje eu vou te engravidar. Ou algo assim, eu não sei. Tô tentando fazer o vídeo ficar entretido. Ai, meu Deus do céu. Então, é só essa loucura que eu criei, mas. Agora vamos pro assunto que eu tô querendo falar desde o início. É que eu tô tentando juntar aqui. E a gente vai voltar pra geração alfa. Esse assunto é um pouquinho mais sério, entre aspas, porque ele envolve relacionamento. Eu não vou falar. Eu vou tentar não falar o que todos já falaram sobre relacionamento, tipo, não sei o que lá. Não é difícil, ou coisa do tipo, porque isso é o básico, todo mundo já sabe. Mas. Eu vou falar uma hora. Eu sou bobinho, eu vou falar uma hora.
O objetivo principal que eu tô querendo dizer aqui é como a próxima geração, vão. Desculpe o palavreado, mas vão se foder extremamente no amor. Como a geração. Eu tô repetindo muita frase. Com o futuro de pessoas. Com o futuro dessas pessoas de 2010 pra frente. Simplesmente sendo por base TikTok. Porque, pra quem não sabe, as pessoas estão simplesmente desaprendendo a usar o Google ou pesquisar no Google. E eu não as culpo. Porque é muito mais fácil você ir lá no TikTok e pesquisar como fazer bolo de fubá. Que você já encontra vídeo, que já te dá os ingredientes e ainda faz com você. Do que você pesquisar no Google, entrar no artigo e ter que ler o artigo todo. Ou ver um vídeo de mais de 6 minutos, sendo que a maioria é só enrolação. Então eu entendo, só que isso é prejudicial. Porque não vai ter tanto esforço. E perdão ser humaninho triste, mas a vida requer esforço. Você precisa de esforço para ter o sentimento de recompensa. Se você simplesmente não tem um pingo de esforço para nada, você vai se lascar muito nisso. Seu cérebro vai ficar confortável e não vai querer fazer coisas extremamente básicas, como eu disse, pesquisar no Google. Bem, bocejei. Mas voltando ao assunto, seu cérebro simplesmente vai estar entediado de fazer coisas simples, muito simples, como até o próprio bolo de fubá, porque vai ser mais fácil comprar de alguém que já fez. Obviamente, só pra acalmar a cabeça aqui de quem tá escutando um pouco disso, pode ter eufórico, por ter ansiedade de tempo e tudo. Não se preocupe, isso não quer dizer que vai acontecer 100% de fato que eu tô falando. É só uma ideia que eu tô tendo e não tem embasamento nenhum a não ser vozes da minha cabeça. Embasamento e a fonte se chama vozesdamiacabeça.tm. Então, não acredite 100% nas coisas que eu falo. Eu só tô falando de brincadeira, entre aspas. Essa é uma ideia que eu tô querendo trazer aqui. Mas, voltando ao assunto, não vai ter mais essa vontade de pesquisar as coisas, como já acontece. E isso vai fazer com que a cabeça se torne muito confortável. Ao todo, quanto mais conforto você vai dar, mais prazer você vai ganhar. E você não vai ter que fazer muito para ganhar esse prazer. Então, o que tudo isso que eu falei tem a ver com relacionamento? Bom, como uma geração onde o prazer é fácil de se adquirir e simplesmente não requer esforço nenhum, pessoas são difíceis, pessoas são complicadas e você não vai querer essa complicação. Você só vai querer o prazer, como você consegue na telinha do seu celular. Como você consegue por abrir um site pornô ou criar uma pessoa em real com poucos cliques. O que eu tô querendo dizer é que não vai ter o sentimento de esforço para poder ter um relacionamento. E as pessoas vão começar a se cansar no primeiro choro, que é outra DR, no primeiro chilique, ou na primeira DR, não, mas na primeira reclamação. Só deixando claro, você não tem que suportar, você tem que entender quando é limite e quando a pessoa está disposta a mudar. Porque, vê, se você tá mudando pela pessoa e ela não tá fazendo o mesmo, eu acho que relacionamento, perdão aí, mas não vai dar muito certo. Eu não sou guru, eu não sou guru do relacionamento, mas é isso. Deixa eu falar um pouquinho mais lento, porque eu devo estar soltando muita informação e até agora você não deve ter entendido nada. Então, recapitulando, a próxima geração, eu tô falando muito isso. Essa criançada que tá crescendo agora não vai ter o esforço para amar uns aos outros porque não querem, porque é mais fácil se sentarem, se sentirem confortáveis usando o celular, se sentirem confortáveis conversando com pessoas ou por IA. Porque não vale a pena gastar tempo e paciência com alguém que eu não vou reter todo o prazer que ela me tem. Então, poxa, eu rimei. Pera, eu rimei. Ok, voltando ao assunto. Ai, essa geração tá fudida. Não vai. E, e o amor nisso vai estar quebrado. Porque eu tinha todo um plano de falar certinho na minha cabeça, mas. Como eu disse, não tem roteiro. Eu tô tentando encontrar uma caverna nesse jogo aqui do Minecraft. Até agora eu não achei. Então me perdoem se o que eu tô falando tá começando a não ter pé nem cabeça. Ou
Se eu já me repeti e me equivoquei várias vezes. Se você tá escutando até aqui, muito obrigado. Não sei por que você tá fazendo isso, mas eu já já vou dormir também. Tô morrendo de sono. E o que eu tô querendo chegar nisso tudo, tudo nisso, toda nessa bola de neve sobre geração é pra falar sobre o amor. Como é difícil, simplesmente é extremamente complicado e você que ama sabe disso. E eu não tô falando necessariamente de amar só uma namorada, um namorado, mas sim amigos, pais, tios. Como amar é simplesmente complicado demais. Como você perceber que a pessoa te tem nas mãos. Porque, querendo ou não, amar é você ser casto da outra pessoa. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Desculpa interromper aqui no meio de tudo, do meio se você sentiu tava bom, uma vibe ou coisa do tipo, mas eu me equivoquei muito. Quando eu falei casto, eu tô dizendo entre você ceder a outra pessoa. Tipo, você ceder, você dá assim a outra pessoa. Porque casto é sobre castidade. E não tem nenhum sentido. Eu não sei por que eu falei isso. Perdão, pode voltar o vídeo, tchau. Você ser casto do sentimento, das falas, das ações, e como um único tchau, um adeus, ou um olhar torto, ou uma fala mal interpretada da outra pessoa pode te ter um sentimento tão péssimo. Isso é amor. Você sabe muito bem disso, pois quando você se preocupa, quando você sente medo, quando você tem todos esses sentimentos de perder alguém, ou de como alguém consegue te deixar tão louco, você tá amando. Isso não é necessariamente ruim quando a próxima pessoa também tem o mesmo com você. E antes que você pense, meu Deus, isso é horrível, porque eu não quero amar assim, você se lascou. Porque o nome disso, tudo que eu acabei de falar, se chama preocupação. E a preocupação ela é bonita quando ela não fala muito na tua cabeça. Porque ela tá literalmente fazendo com que você se importe com alguém. Só não deixa com que isso consuma a tua cabeça, por favor. Isso é amar. Isso é se preocupar. Isso é algo que ninguém mais vai querer com o passar do tempo. Eu vejo pessoas, eu já vi colegas meus fazerem tudo o que eu falei, terem fetiches extremamente estranhos sobre corpos deformados. E tô falando de tudo, né? Por simplesmente preferirem se relacionarem com robôs do que com seres humanos. E que simplesmente eu já vi crianças não quererem, ou crianças não, mas adolescentes da minha própria idade não quererem ter esforços para apoio um relacionamento. É simplesmente o esforço que algumas pessoas ou dessa geração não têm para mudar. Simplesmente não querem fazer isso por outro. Pode ser por ego, pode ser por falsa vontade, pode ser por simplesmente não achar que vale a pena o esforço. E isso me assusta. Querendo ou não, eu tenho um pouco medo do futuro e pensar que o amor vai ser ah, que o amor vai ser deturpado. Esquece o que eu acabei de fazer. Que o amor vai ser deturpado com o passar do tempo. Vai ser. É aterrorizante. Perceber que pessoas simplesmente não vão mais saber amar umas às outras e só vão querer no fim prazer. Obviamente, essa concepção de amor, ela surgiu e é bem recente. Tanto que, pra quem não tem noção, essa ideia que nós temos de amor não é algo que acontece desde antigamente. Não, eu acho que começou do século XX pra cá. Simplesmente, acho que começou o Shakespeare. Eu devo estar falando uma asneira, porque, como eu falei, eu não estou pesquisando. Mas isso começou por alguma coisa. Então, essa ideia de romance, de amar alguém, de se entregar para a pessoa do mesmo jeito que ela se entrega a você, e vocês têm um amor recíproco, não é algo que acontece. Ou acontecia. Antigamente era literalmente isso que eu falei. Antigamente, pessoas faziam para reproduzir. E simplesmente outras faziam porque não tinha televisão, não tinha celular, então, rapaz, não tinha muito o que fazer naquela época. Então era. É, né? Vamos ver aqui ali, porque. Curiosidades. Então não tinha muito o que fazer a não ser você querer isso. Bom, voltando ao assunto, de tudo isso que eu tô falando, não temos um ponto exato.
Desculpe se eu só tenho um monte de informação sem nexo algum, se nada chegou a um acordo, ou você se sentiu muito aleatório nisso daqui que eu tô falando. E eu tenho uma resposta muito boa pra te dar. Isso aqui não tem um objetivo nenhum de ser algo concreto. Isso aqui não tem nenhum objetivo de ser um roteiro. Isso aqui não tem nenhum objetivo de ser algo que eu diga com noção. Eu tenho uma extrema lerdeza para as coisas. Eu tenho uma extrema lerdeza para falar, para pensar e jogar e falar ao mesmo tempo não é o meu dom. Então, se eu só tenho muitas informações e nenhuma delas chegou a um acordo ou ficou algo concreto, perdoe-me. Mas nenhuma dessas foi minha intenção. Só tô com medo. Querendo de tudo, eu tô com medo dessa geração perder a ideia do amor. Simplesmente começarem a esquecer o que é amar. Esquecerem como é bom tá na mão de alguém. E eu digo, eu não tô falando no sentido porque tudo que eu falei, algumas pessoas vão escutar e falar: Meu Deus, que horrível, tá na mão de alguém e eu? Não, não, se valorizem, mas ao mesmo tempo você vai se entregar. Você precisa se entregar pra alguém pra poder ter esse sentimento de amor. Você não consegue ser bruto, você não pode ser bruto 100%. Eu já, entenda, eu conheci alguém que era bruta 100%, tinha dificuldade de expressar muito isso. E eu compreendi, eu entendi muitas das vezes do porquê ela era assim, mas ela não mudava. E quando ela mudava, ela voltava sempre e isso cansou. Então, querendo ou não, você precisa se entregar. E o que eu tô querendo dizer é. Eu tô chegando no ponto, eu tenho algo na minha cabeça que tá encucando, que tem a palavra correta pro que eu tô querendo dizer. Mas eu não tô conseguindo chegar nela. Que é. Ai, tá, calma aí. Deixa eu olhar aqui pro céu e pensar melhor. Eu acho que eu pensei. O que eu tô querendo falar disso é que as pessoas têm medo de se entregar porque a outra não vai. Em resumo, tem medos de que esse algo não seja recíproco. E é compreensível. Tem muitas pessoas que simplesmente não se deram bem no amor em todas as tentativas. Como eu também. E eu digo, isso é a vida. A vida é feita disso. Você vai sofrer, você vai apanhar. E mesmo que você fale eu não quero isso, você não pode. Porque viver é por base de sofrer e você escolhe. Você escolhe o que vai fazer com essa dor. Se você vai remoer ela até, até levar ao seu túmulo, ou se você vai evoluir com ela. Se você simplesmente vai olhar para isso e crescer como pessoa. Em todas as vezes que eu me relacionei, eu sempre escolhi pra evoluir. Eu espero que muitas pessoas escolham mesmo. Escolham enxergar os seus erros e não simplesmente ver os seus erros, mas entendê-los e poder construir a si mesmo uma mente melhor. Mas voltando ao ponto da reciprocidade que eu tô querendo informar, é que é o seguinte, as pessoas têm medo de se entregar por medo do que a outra não se entregue. Tem medo de simplesmente tudo que construiu não ser real, mas isso é a base da vida. Não fique com medo do futuro. Não fique com medo de que algo assim não aconteça. Apenas tente, sabe? Tente. Tente amar, tente conversar, tente fazer tudo isso. Não tô falando pra você fazer brutalmente, tipo, capum, faça direto. Não, faça lentamente. Conheça alguém, vá conversando. Você não precisa ser afobado ou aforado com qualquer coisa. Não, dê tempo ao tempo. Converse com a pessoa. Entenda ela. E assim você vai poder, sabe, se entregar de pouquinho em pouquinho. Uma das coisas principais que eu tô querendo informar aqui é sobre quando você ama alguém e falhar, torne isso um filtro. Não torne isso um filtro ao todo, mas torne isso um filtro. Pessoas que fizeram isso não valem meu amor. Pessoas que. Nanana. Então, quando você tiver em outro relacionamento e essa outra pessoa fizer isso várias vezes, você já sabe como agir. E com o passar do tempo, esse filtro, ele vai estar melhor, 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 e melhor, e melhor, e melhor. E pense que é uma construção. Você sempre vai estar melhorando esse filtro
até que alguém consiga não ser nenhum deles. Você vai encontrar alguém assim. A vida tem 8 bilhões de pessoas. E para todo mundo que fala que vai ficar sozinho para sempre, é impossível. Você pode não encontrar aquele amor que vai ser um casal, que você vai se casar ou pedir a mão. Mas você pode encontrar aquele amor de um amigo. O amor de uma pessoa que simplesmente vai poder te ajudar em momentos ruins. Vai estar lá por você em tudo que você precisar. Não necessariamente o amor tem que ser de pessoas assim que eu tô falando. Tem esse tipo de amor que todo mundo pensa que é amor de namorado, amor de coisa. Não, o amor pode ser o amor de um amigo, o amor de uma mãe, o amor de um colega, o amor de alguém que se importa. Porque a base principal do amor é se importar. Você não tem que viver a vida em busca de um amor de namoro, um amor de eu preciso sentir esse toque, não sei o que lá de alguém. É normal essa necessidade, mas você não precisa viver a vida em busca disso. Você só precisa ter um amor de que alguém se importe com você. De alguém que queira a sua presença, que queira escutar você falar, que sinta bem o seu abraço. Esse é o amor que você tem que procurar. A vida ela é cheia de dificuldades e não é fácil. Você vai ser traído, você vai chorar, você vai perder pessoas que amam, você vai fazer coisas que possam fazer os outros chorar, sentir raiva da sua cara. E eu sou um bom exemplo disso. Bom, tudo que eu tô querendo dizer, desde o início, é o meu medo com a preocupação da sociedade sobre o amor, sobre a interação entre si. Sabe que eu falei no começo sobre o conteúdo adulto? Que eu falei sobre não ter interesse mais entre si? Eu não tava falando só sexualmente, mas relacionalmente. Como eu tenho medo que essa geração não saiba mais socializar. Como eu tenho medo que simplesmente os jovens da minha própria idade até não queiram mais conversar entre si sobre coisas importantes. Só queiram falar sobre, sabe, prazeres que não agregam tanto. Eu sou uma pessoa chata. Eu percebi isso, porque esses meus pensamentos às vezes são, né? E não é um pensamento de raiva dessa geração, tipo, ai meu Deus, que geração. Tipo, ai meu Deus, essa geração tá perdida. Não, a geração não tá perdida. Nenhuma geração tá perdida. Pra mim, uma geração perdida é uma geração que simplesmente não vai evoluir. Ou não vai. Não vai continuar a humanidade. Isso pra mim é uma geração perdida, mas. Eu só vejo uma geração de pessoas que ainda estão crescendo. Vocês não precisam ser um adulto agora. Você não precisa pôr essa coisa de adulto na sua cabeça. Você tá crescendo, você ainda é um jovem. Aproveita. Brinque, discuta a vida. Leve tudo que eu levei pra merda se quiser. Você tem todo o direito. Mas eu só quero que uma coisa não saia da sua cabeça. É que você não tenha medo de amar. Não tenha medo de ser casto, de estar na mão de uma pessoa do mesmo jeito que ela provavelmente vai estar na sua mão. Pois o amor recíproco não é sobre um obedecer o outro, ter coisas assim. É sobre como os dois se preocupam entre si. Como os dois simplesmente vão querer a presença do outro, escutar um ao outro. E para uma pessoa que, caso você já sofreu muito e se fechou, porque muito dos casos que algumas pessoas se fecham foi por causa da reclusão, tá tudo bem, eu compreendo você, mas você não precisa se abrir totalmente para alguém. Se lembra que eu falei, conversa? Converse. Encontre alguém, vá conversando, vá descobrindo seus ideais. E se essa pessoa te traiu, tá tudo bem você pensar que nenhuma outra presta. Tá tudo bem você pensar que a vida é uma merda, mas não leve isso pra toda a vida. Porque querendo ou não, a vida é longa. E levar no coração de que seres humanos não prestam ou que nada disso presta é um pouquinho horrível. Pessoas são inseguras e aquela pessoa que te machucou também pode ter um problema. Ninguém na Terra tá livre da dor, que é a ciência da própria existência. Todos nós nos machucamos com nossos próprios pensamentos. Quem dera a pessoa que te machucou também. Bom, ao todo já deram 36 minutos de vídeo, deu falando um monte de merda. Eu acho que eu consegui juntar tudo que eu falei em uma coisa só, que era a minha preocupação por
por essa sociedade de agora. Eu gostei que eu não precisei falar sobre o jogo que eu tô jogando aqui. Tipo, oi, você ficou escutando isso deitado na cama ou coisa do tipo? Ou só voltou de fundo de trabalho? De qualquer coisa, oi. Oi. Eu fiquei jogando Minecraft enquanto tudo isso, então se você percebeu que minha linha de pensamento eu me repeti no meu áudio, perdão. Eita, desgramado. Se eu me repetir nas minhas falas, perdoe-me, eu não tive intenção, é meio complicado de jogar e prestar atenção no que eu tô falando, tanto que nesse exato momento eu dei um círculo. Eu andei em círculo. Por terracota. Sim, agora eu tô dando mais atenção no Pokémon Mine por um motivo, porque já tá acabando o vídeo. Sim, já tá acabando. Então, eu pego um lugarzinho aqui bonitinho pra poder me despedir, eu acho. Eu espero que vocês entendam. Enquanto eu tô procurando, eu vou dar uma recapitulada. O que eu falei foi sobre como a nossa geração tá um pouco fardada a perder o sentimento do amor, ou de deturpar o sentimento do amor por conta do prazer tão fácil de se adquirir pelo TikTok, pelos Reels e por essas outras coisas. Obviamente não estamos perdidos, porque para todas as pessoas que falam que essa geração tá perdida, pergunte a ela o que é então estar certa, o que é estar encontrada. Pergunte à pessoa como essa geração pode se encontrar então. Se ela der uma resposta tipo, tá, tem que trabalhar, tem que, não sei o que lá, gastar 3.000 horas de coisa, ela tá errada. A vida, ela não tem sentido. A vida não tem sentido. Você pode procurar e pode criar o seu. Isso é a vida. A vida não foi feita de sentidos e de que tem um sentido sólido. A vida é o seu sentido. Você dá sentido a ela. Rapaz, era pra ser uma despedida, eu tô começando a botar outra coisa. Em resumo, o que eu falei? Eu estou preocupado com a sociedade, com o amor, e eu espero que você possa entender um pouco disso, e que você crie um pensamento sobre isso, sei lá, no chuveiro, tomando um banho ou até cagando. E é isso. Um bom dia, boa tarde e uma boa noite. Adeus. Tchau.